Oi pessoal, meu nome é Mariane Ferreira, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal do Felipe e a gente vai trazer aqui atividades para vocês sobre autoestima, né? Mais uma vez essa série de atividades vai ser tirada do blog Demonstre, né? Como vocês podem ver aqui, sempre tem uma imagem, uma introduçãozinha e em cada uma das atividades a gente mostra qual é a ideia da atividade, quais são os recursos, o passo a passo e o fechamento da atividade. Então, qual é a ideia de a gente trabalhar a autoestima? Então, a gente sabe que a autoestima é algo que determina muitas coisas na vida da pessoa, principalmente quando você está na vida escolar. Então, quando você tem a autoestima baixa, você se sente incapaz de fazer as atividades, se sente burro, né? Tem muitos alunos que se sentem burros. E, às vezes, a própria comunidade de colegas ajuda a reforçar esse tipo de ideia. E aí, o legal do professor, do ambiente escolar, é tentar desmistificar esse tipo de ideia, de fazer com que os alunos percebam que, mesmo que algumas pessoas pensem coisas ao seu respeito, isso não quer dizer que você é aquilo que eles dizem que você é. Então, atividades que mostrem a qualidade deles, atividades em que os outros reconhecem as qualidades uns dos outros, são muito importantes de serem feitas no ambiente escolar. Lógico que isso deve ser feito uma atividade em conjunta, né, da escola e do ambiente familiar. Mas a escola pode fazer a sua parte de antemão. Então, nossa primeira atividade que tem aqui é espelho, espelho meu. E qual é a ideia? A ideia é realmente de trabalhar como você se enxerga, como o aluno se enxerga. Então, o professor, ele vai conseguir uma caixa, pode ser uma caixa de sapato ou uma caixa maior de papelão. Ele vai colar um espelho lá dentro, mas ele não vai mostrar para os alunos o que tem lá dentro. E o objetivo é o quê? Que você vai fazer palavras que vão estar no quadro de alegria, tristeza, dor, raiva. E você vai pedir para cada um dos alunos irem um por vez, né? Olhar o que tem dentro da caixa, certo? E eles não podem dizer para os outros o que estão vendo. No caso, eles vão estar vendo o próprio reflexo. Depois que todo mundo olhou, né, dentro da caixa, você vai perguntar a cada um o que cada um viu dentro da caixa. Se ele viu alegria, se ele viu tristeza, se ele viu raiva, se ele viu dor. E aí você vai computando, né? O professor deve computar no quadro a frequência de cada uma dessas respostas. E aí, no final, para fechar e discutir, né? É legal que o professor discuta com os alunos a palavra que foi mais vezes repetida, se foi tristeza, se foi raiva, refletir sobre que muitas vezes, aquilo que eu falei no início, né? O que você recebe de feedback das outras pessoas não necessariamente é o que você é. E que você não se deve deixar afetar por isso, né? Então é legal discutir se por acaso tristeza é a palavra mais comum que você receber na sua sala de feedback. É legal você tentar dar uma sondada do que pode estar causando essa tristeza. Se não em conjunto, se você vir que os alunos não estão se sentindo à vontade, você pode depois conversar com aqueles alunos que falaram aquele feedback individualmente, né? Ou com o coordenador, ou com o psicólogo da escola, para realmente ver o que pode estar causando essa tristeza. Então é isso, é realmente uma atividade de reflexão que pode ser feita dentro de sala de aula, tanto com crianças como com alunos mais velhos. Agora a gente vai para a próxima atividade. E a próxima atividade é Eu Sou um Super-Herói. E qual é a ideia dessa atividade? É exatamente fazer os alunos pensarem no que eles podem realizar na comunidade, no que eles podem fazer pelo outro. Então é o seguinte, a atividade de recurso, ela vai precisar de quê? De papel e caneta. A ideia é o quê? É que os alunos escrevam um texto, né? Pensando em que qualidades, em que ações eles poderiam fazer pelo outro dentro do contexto deles, com os vizinhos, com os primos, com os colegas de sala. A ideia é que eles pensem nessas qualidades como superpoderes. Por exemplo, eu poderia eu sou muito bom em matemática, então eu poderia ajudar meus amigos com matemática, ou então eu sou muito bom fazendo bolinho de chuva e com a ajuda da minha mãe, lógico. E aí eu poderia ser um super cozinheiro e queria ajudar meus amigos com momento de fome. Então a ideia é transformar as qualidades que os alunos veem em si próprio em superpoderes. E aí, se tiver algum aluno com dificuldade de pensar em qualidade ou dizer que não tem qualidade nenhuma, aí você tenta conversar com ele ou até apontar alguma qualidade que você, professor, pedagogo, possa ter visto naquela criança e, olha, você é bom nisso, você pode, de repente, transformar isso num superpoder. E a ideia é o quê? Que depois que tenha sido feitos os textos,
haja leitura desses textos para o restante da sala e seja discutido isso, né? Seja discutido que pontos, que qualidades esses alunos conseguiram se enxergar e que poderia ser transformado no superpoder. E a ideia é que eles vejam que todo mundo pode ter alguma qualidade, alguma coisa interessante que possa ajudar o outro, que possa ajudar a comunidade, né? Exatamente é um modo de você trabalhar e fazer eles enxergarem eles de outra forma, né? É uma atividade bem interessante. A próxima atividade é a Feira das Qualidades. E qual é a ideia dessa feira? Como o nome já diz, a ideia é que, mais uma vez, a gente trabalha a questão da qualidade dos alunos, qualidade que eles possuem. E quais são os recursos que vão ser necessários? Você vai precisar de dinheiro de mentira, você pode fazer eles mesmos desenharem, né, confeccionarem, desenhando esse dinheiro de mentira, você pode imprimir. A ideia é que cada aluno tenha uma nota de R$100 e 4 notas de 50. E qual é a ideia? Você vai pedir para eles escreverem numa folha de papel diferentes qualidades que eles possuem. Mais uma vez, se tiver algum aluno que esteja um pouco reticente quanto a escrever qualidades ou que tenha baixa autoestima realmente, você pode tentar conversar com ele para ajudar ele a chegar a alguma ideia legal. E a ideia é que eles escrevam as qualidades deles próprios na folha de papel, recortem e depois que todo mundo fizer isso, eles vão se reunir, né, no centro, pode ser uma mesa, ou pegar várias mesinhas e juntar, e colocá-las espalhadas. E aí cada pessoa vai vender suas qualidades ou comprar de outra pessoa, né? Então é mais uma vez a ideia de reforçar a qualidade dos alunos, reforçar a questão de que todo mundo tem qualidades diferentes, que você não é igual a todo mundo, então você vai ter qualidades que outros não têm, e aí você pode pensar em qualidades que você possa obter, ou coisas que você possa melhorar. A ideia de você comprar a qualidade do outro é você pensar, olha, eu posso melhorar nessa qualidade aqui, eu posso ter essa qualidade que meu amigo tem, que eu não tenho, que eu preciso trabalhar. Então é uma coisa bem legal, porque trata a questão de diálogo, de você conversar, você ver as qualidades dos outros colegas, ver as suas próprias. A questão também de compra e venda, né, do diálogo, realmente de trabalhar esse tipo de argumentação, né, porque para você vender ou comprar algo, você tem que ter uma boa argumentação. E aí é outra habilidade que você pode trabalhar nessa brincadeira. A próxima é muito legal, que é o quê? É trabalhar o filme Extraordinário. Eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, veja. Eu acho que todo mundo que quando vai passar um filme dentro de sala de aula é importante que ele assista antes para saber que pontos ele pode melhor trabalhar, né, com seus alunos. O Extraordinário é um filme baseado num livro que conta a história de uma criança que ela nasceu com deformidades no rosto. E por causa disso ele passou por muitas e muitas cirurgias. E o início do filme é o quê? É quando ele finalmente começa a vida escolar. Então ele teve esse início da vida escolar retardado por causa dessas cirurgias, por causa desses problemas. E aí ele vai começar a estudar com outros coleguinhas. E sofre muito bullying por causa da sua aparência. Mas ao longo do filme ele vai superando, cada degrauzinho ele vai atravessando e mostrando para os outros coleguinhas que por causa da aparência dele fazem bullying, desconsidera ele, fala que ele é horrível, e fazendo com que a baixa autoestima dele cresça, de que isso não é um problema, que o importante não é só a aparência, o importante é o que você faz, são suas atitudes, suas escolhas. E esse é um filme muito legal trabalhando dentro de sala de aula, né? Você faz o quê? Você assiste com eles, né? E o que é que você pode propor? Qual é a proposta dessa atividade? Que você peça para os alunos fazerem desenhos do filme, do que eles acharam mais interessante, e colocar frases que mais marcaram eles no filme. Então é legal que antes de começar a assistir o filme, você peça para eles prestarem atenção em alguma frase ou anotarem alguma coisa que chame a atenção, para no final, quando for desenhar, eles possam colocar nos desenhos deles essas frases, uma ou duas frases que eles achem que mais chamou a atenção realmente. E aí no final, o que é que eles vão fazer? Eles vão colocar esses desenhos num varalzinho na sala e o professor pode retomar em outro momento, em outras discussões, aquelas frases que foram colocadas ali, que vão estar trabalhando na relação da questão da autoestima, qualidade, a questão do bullying. Então, esse filme traz temáticas muito legais, trata de um tema delicado, mas de forma leve. Então é legal para trabalhar realmente com a educação fundamental, o educação infantil, o ensino fundamental. Então é bem interessante esse filme, vale muito a pena. A próxima brincadeira, né, a próxima atividade, na verdade, se chama O Campeão. E a ideia é bem interessante. Cada um vai precisar estar com uma folha de papel e caneta ou lápis.
E você vai precisar de uma venda ou de um tapa-ouvidos, na verdade, para que um dos alunos fique sem audição. E qual é a ideia? Você vai pedir para todo mundo, para que todo mundo coloque o nome numa folha de papel e tente desenhar, dentro do tempo da atividade, o maior número de bolinhas possíveis com o lápis ou com a caneta. E o que vai acontecer? Você vai falar isso, depois você vai tampar o ouvido de um dos alunos, certo? E aí, esse aluno ele vai ficar de costa para a turma e vai fazer essa mesma atividade com eles quando o professor indicar para ele começar. Só que depois que você tampa o ouvido dele e deixa ele já no local dele e tal, para começar a atividade, e antes de começar a atividade, você passa uma informação para o resto da turma que ele não vai estar mais ouvindo. Que é o quê? Que após começar a atividade, o professor vai dizer para parar. E aí, eles vão ter que parar. Só que o aluno que está com o ouvido tampado não vai estar ouvindo isso. Ele não vai saber dessa informação. O professor vai dar a partida, faz todo mundo começar, inclusive o aluno que está sem audição, e eles começam a fazer as bolinhas. E aí, em determinado momento, ele vai dizer para eles pararem. Aqui tem um comando, outro comando diferente, mas o que você preferir. Só que aquele aluno que está sem audição, ele não vai ouvir o comando do professor, né? Logicamente. Então, ele vai continuar a fazer as bolinhas. Então, quando o professor pedir para ele parar realmente de fazer isso, ele indicar que acabou a brincadeira, ele vai ter sido, necessariamente, o aluno que fez mais bolinhas. Por quê? Porque ele fez por mais tempo. E a lição dessa brincadeira é o quê? Quando você está fazendo algo que você sabe que está fazendo certo, e você segue o que você sabe que é certo, as orientações que foram seguidas, não dá ouvido a outras pessoas, no caso o professor estaria representando essa pessoa, você consegue alcançar a sua meta, né? Mas quando você dá ouvido a outras pessoas que estão realmente botando você para baixo, realmente não estão querendo seu bem, você acaba deixando de cumprir suas metas por dar ouvidos a essas pessoas. E a ideia é realmente que você acredite em si mesmo, você busca as suas metas, que provavelmente você vai ter sucesso, né? E quando a gente dá ouvido a comentário de outras pessoas, às vezes que estão só com coisas negativas dentro da pessoa, não, só faz lhe atrapalhar. E acho que essa é a mensagem principal dessa atividade. A próxima brincadeira é uma brincadeira bem conhecida de todo mundo, né? Que é a palavra cruzada. E qual é a ideia? Aqui no blog vocês vão ver que tem uma imagem, é só salvar como, vocês podem imprimir a palavra cruzada que está aqui. E essa palavra cruzada vai ter palavras positivas, admiração, alegria, esperança. E aí o que vai acontecer? Você vai distribuir para os alunos, né, essa impressão desse caça-palavras, vai dar um tempinho para eles refletirem, encontrar as palavras, né? E vai discutir cada uma dessas palavras com os alunos, o que eles sentem, o que eles pensam sobre essas palavras, se no dia a dia ele convive com esse tipo de sentimento, qual a postura deles em relação a isso. E realmente trazer uma reflexão sobre a questão o modo como a sua postura em relação às coisas muda muito, como você vai lidar com elas, muda muito a questão do resultado final. Então, realmente, a questão da esperança, a questão de você realmente encarar as coisas com a postura positiva, a questão de não dar ouvidos a comentários negativos, ou a bullying, por exemplo, faz muita diferença na sua vida. E a ideia dessa caça-palavras é exatamente ser um ponto de partida para discutir esse tipo de palavras, esse tipo de ação com os alunos, né? A próxima, como vocês podem ver aqui na imagenzinha, é verdade desafio. É uma brincadeira bem conhecida, acho que todo mundo já chegou a brincar em algum momento da vida, se não na infância, na adolescência. E a ideia é o quê? É que você tem uma garrafa, toda a turma vai estar em círculo, e aí essa garrafa vai ser girada, né? Pelo professor ou pelo primeiro aluno que for decidido. E a ideia é o quê? Uma vez que a pessoa que vai ter que fazer a ação e a pessoa que vai ter que ser a questionadora forem definidas, a ideia é que os desafios, né? A pessoa que for escolhida vai ter que escolher verdade ou desafio. E a ideia é que esses verdades ou desafios que sejam feitos nessa atividade sejam voltados para a questão da autoestima. Então, pode ser verdade, por exemplo, me diga uma qualidade sua. Ou então, me diga alguma coisa que você não conseguia fazer antes e que hoje você consegue. Coisas do tipo, coisas relacionadas à qualidade, coisas relacionadas à autoestima. E quando for desafio, pode ser um desafio físico mesmo, uma atividade, por exemplo, pule 10 vezes de uma perna só, ou
pule corda ou faça flexão, coisas não impossíveis, mas que talvez possa ser um desafio para um ou outro aluno que não tem tantas habilidades, facilidade tão grande com questões de físico e de equilíbrio. E a ideia é isso, é trazer coisas divertidas e mais uma vez reflexões em relação à autoestima do aluno, a coisas que ele venceu, né, ao longo da vida, por mais que eles sejam novinhos, a gente sabe que mesmo com pouca idade, muitas coisas já podem ter acontecido na vida deles e muitas coisas que antes eles achavam impossível, hoje em dia eles veem que conseguem, né? Então é legal ter esse tipo de reflexão e fazer essa discussão com a turma. É uma brincadeira bem interessante, né? Eu nunca tinha visto na minha infância essa abordagem em relação à autoestima. Eu achei que é uma coisa bem interessante de se fazer em sala de aula. A próxima atividade é sobre mostre o seu talento. Então, como a gente pode ver aqui na imagem fofinha, a ideia é que você faça uma mostra de talentos na sua sala, né? Isso pode ser feito em conjunto com outras turmas, né? Vocês podem organizar uma feira de talentos com toda a escola, então um dia em que as crianças têm a oportunidade de mostrar talentos, né? Mas aí isso é uma coisa que você vai decidir de acordo com a agenda da escola, com o que você acha melhor. Se você decidir fazer com a sua turma, então você no primeiro momento você propõe a atividade com eles, né? E aí vai fazendo uma coleta para ver quais atividades cada aluno poderia fazer, né? Se tiver aluno sem ideia, você pode sugerir coisas que seja alcance dele, né? E aí depois que cada um decidiu o que fazer e que você vai orientando e como eles podem executar, a ideia é organizar um dia para que isso seja mostrado, né? Então, você vai precisar ver quais equipamentos vão ser necessários de acordo com as atividades que vão ser realizadas. Então, se vai alguém cantar, então tem que ter um microfone. Se vai fazer alguma experiência de mágico, então tem que ver se eles têm esse material e etc. Então, é bem interessante. Se for pode ter coisas de dança também. Pode ter coisas muito interessantes, realmente, né? Então, eu acho que a ideia do Mostra de Talentos é realmente, mais uma vez, mostrar aos alunos que eles são capazes, mostrar para os outros alunos, né, das qualidades que muitas vezes não são vistas no dia a dia, fazer os alunos se olharem de maneira diferente, olhar os outros coleguinhas de maneira diferente também, valorizar o outro. Então isso é bem interessante, porque muitas vezes os alunos estão acostumados a ficar na cadeirinha, ou então os mais tímidos principalmente, a ficar em pouca evidência, e isso acaba reforçando às vezes o pensamento de baixa autoestima deles. Então colocar eles em evidência, colocar eles em destaque é uma coisa bem interessante e importante para se fazer dentro do ambiente escolar. Então a próxima atividade é bem legal, que é o quê? O concurso de poesias. Então, assim, antes de realizar essa atividade, é legal que o professor tenha feito uma oficina de poesias para eles, mostrado a estrutura da poesia, como escrever uma poesia, a questão dos versos, das rimas, das métricas, né? De acordo, lógico, com o nível de série que esses alunos estejam. E aí, a ideia é fazer uma semana inteira dedicada a isso, né? Que o professor tire todo dia um momento para abordar essa questão da poesia, para eles escreverem, e aí colocar um mural na sala, né? E à medida que os alunos forem escrevendo, eles vão pendurando as poesias lá, e os outros que vão estar o quê? Vão estar avaliando essa poesia, dando notas. E aí no final da semana, quando todo mundo tiver feito sua poesia, todo mundo tiver avaliado as poesias dos outros, a poesia mais votada vai ser elegida, né, vai ser eleita, e aí ela pode ser colocada até num quadrinho. E essa atividade pode ser repetida várias vezes durante o ano, não só com poesia, mas com outros gêneros textuais, que é uma maneira de engajar os alunos, de fazer uma competição e também de mostrar para eles a questão de que eles são capazes de escrever coisas legais. É legal que a temática das poesias seja em relação à questão da autoestima, do que eles têm de bom, do que os outros têm de bom, e de que todo mundo é capaz de fazer as coisas, né? Tem que realmente tentar, perseverar, praticar. Então essa é uma atividade bem legal de fazer e é algo que vocês podem expor para o restante da escola, que eu acho que é mais interessante ainda, né? Colocar esse mural depois dessa semana do lado de fora da sala, para que todo mundo possa ler essas poesias, ver o que a turma está produzindo. Isso é muito legal para a turma, né? E para a escola em si. A próxima atividade é balão de valores e ela é bem simples. Para você fazer ela, você vai precisar de balões de encher, papelzinhos, né? E como é que funciona a ideia?
o professor vai escrever qualidades em papelzinhos e vai colocar um em cada balão, dentro de cada bexiga. E vai encher essa bexiga. E aí, na hora da brincadeira, como é que vai ser? Da atividade. Cada um vai receber uma bexiga, ele vai ter que estourar a bexiga e descobrir qual é a qualidade que tem dentro desse balão. E aí, ele vai ter que encontrar alguém na sala que ele acredite que essa qualidade possa ser atribuída. Então, de repente, é uma pessoa alegre, de repente, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa carinhosa. E aí, ele vai entregar essa qualidade para esse colega. E aí, esse colega que receber essa qualidade, vai receber um abraço, certo? E ele vai se sentar. E a partir daí, a ideia é que todo mundo da sala receba uma qualidade e receba esse abraço, né? Então, é mais uma forma de não só ele se ver com qualidades, como ele ser reconhecido por outro colega da sala e pelo restante da turma. Então, é bem interessante esse exercício, né? Essa questão de o aluno, outra pessoa ali, reconhecer com a qualidade, que é um exercício bem interessante, que, mais uma vez, nem sempre é feita durante o dia a dia da turma. Às vezes as crianças estão voltadas mais à questão de fazer as atividades e a relação entre um e outro não é tão fortificada, nem tão legal, né? E o que acaba gerando, às vezes, essa questão do bullying, essa diferença com o outro, né? Então, a gente termina aqui. Essa foi a última atividade, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se tiverem curiosidade de ver outras propostas de atividades, outras propostas de dinâmicas, entra no blog do demonstre.com, tem muita coisa legal lá. Também no canal do Felipe Bellini. Aqui tem muitos vídeos legais, com muitas sugestões legais para você, professor, para você, pedagogo. Se gostou desse vídeo, dá o joinha e não deixe de seguir a gente, hein? Sim, se você tem sugestões de novas ideias pra gente fazer, ou tem vontade de fazer alguma atividade com determinada temática e gostaria que a gente desenvolvesse, bota a sugestão aqui no nosso vídeo e até a próxima. Tchau!